Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Luiz Felipe e hoje eu vou dar uma continuidade ao nosso assunto sobre movimento retilíneo. A gente já viu no vídeo anterior que a escolha de um sistema de coordenadas na mesma direção que o movimento retilíneo está acontecendo faz com que a gente só precise de um dos componentes dos vetores, posição e velocidade, evitando assim a necessidade da gente lidar com equações vetoriais, pelo menos nesse primeiro momento. Então só para relembrar aqui, se um ponto material se encontra na posição x1 no instante t1 e se move até uma posição x2 no instante t2, a velocidade média desse ponto é dada por Vm igual a x2 menos x1 sobre t2 menos t1, que é igual a ΔX sobre ΔT, que representa aí a variação de posição no intervalo de tempo. A gente também viu que essa velocidade média ela pode ser determinada de uma maneira gráfica se a gente tiver um gráfico posição versus tempo para esse movimento. Nesse caso, a velocidade média é dada pela reta secante P1, P2, que corta a curva do movimento nos instantes T1 e T2. O que a gente vai ver de diferente nesse vídeo de hoje é a definição, por exemplo, de velocidade instantânea, que nada mais é que o limite da velocidade média quando o intervalo de tempo avaliado tende a zero. Por definição, esse limite é exatamente a derivada da posição em relação ao tempo. A velocidade instantânea ela dá para a gente a informação sobre a taxa de variação da posição no tempo, para qualquer instante de tempo. Isso faz com que a gente tenha uma ideia mais detalhada sobre o movimento, uma descrição mais detalhada sobre o movimento. A gente também pode determinar a velocidade instantânea de uma maneira gráfica se a gente tiver um gráfico de posição versus tempo, assim como a gente fez para a velocidade média. A única diferença é que agora, em vez de determinar a inclinação de uma reta secante, a gente vai precisar determinar a inclinação de uma reta tangente em um determinado instante de tempo, já que agora a gente não está mais avaliando a velocidade num intervalo, e sim para um instante. Por enquanto a gente só falou da variação da posição em relação ao tempo, mas a velocidade em si pode variar com o tempo. Se isso acontece, a gente diz que existe aceleração, que por definição é a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Então a gente pode definir uma aceleração média de uma maneira análoga ao que a gente fez para a velocidade média e uma aceleração instantânea de forma análoga ao que a gente fez para a velocidade instantânea. Repare que a gente também pode calcular a aceleração média e a aceleração instantânea exatamente da mesma forma que a gente calculou as velocidades média e velocidade instantânea, usando um gráfico. A diferença crucial aqui é que, para o caso da aceleração, a gente precisa de um gráfico velocidade versus tempo, em vez de um gráfico posição contra tempo, como a gente precisou para calcular as velocidades média e instantânea. Tendo esse gráfico, então, a gente calcula a aceleração média como a inclinação da reta secante que corta a curva, que está representando esse movimento, nos instantes que delimitam esse intervalo. E a aceleração instantânea pela inclinação da reta tangente à curva no instante de tempo desejado. Uma coisa que você pode verificar aí é que como a aceleração, por definição, é a derivada da velocidade em relação ao tempo, e a velocidade, por sua vez, é a derivada da posição em relação ao tempo, logo a aceleração vai ser calculada como a derivada segunda da posição em relação ao tempo. Enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui hoje. Se você gostou do vídeo, deixe sua curtida aqui embaixo, se inscreva no canal e acompanhe nossas páginas nas redes sociais, tá beleza? Eu vou indo nessa. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.